Quem é Rubem Fonseca? Você sabe quem é Rubem Fonseca? Você já ouviu falar no Rubem Fonseca? Afinal, quem é esse tal Rubem Fonseca? Afinal, quem é esse tal Rubem Fonseca? É meu livro de 2018. Eu fiquei de 2005 até mais ou menos 2017 lendo vorazmente Rubem Fonseca. Quando eu digo vorazmente, era estilo personagem Rubem Fonseca, lendo todos os livros várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes mesmo. Eu nem sei quantas vezes eu li cada um dos livros. Só que eu tive uma ideia, eu só li. Eu fui na onda de leitor, eu não fui na onda de pesquisador, eu não fui na onda de anotações, eu não fui na onda de marcar com marquinhas igual eu faço quando eu dou minhas aulas. Tipo esse livro aqui, ó. Tá vendo? Quando eu dou aula aqui que eu faço. Pro Rubem eu não fiz isso não, cara. Eu só li. E eu vou te contar agora, nesse teaser, várias e várias ideias que eles estão marcadas dentro da minha obra e dentro da obra, óbvio, do mestre, do nosso gênio da literatura, Rubem Fonseca. Vem comigo. Dizem que o Rubem Fonseca morreu no dia 15 de abril de 2020, cara. Só que tem uma coisa no livro dele que eu vou mostrar pra você que comprova que ele não morreu. Ele tem uma frase assim no último capítulo desse livro, O Doente Molière, que fala: as pessoas morrem de fato quando aquelas que as amavam as esquecem. Essa frase, eu tinha lido esse livro, eu fui reler porque eu gostei muito da frase. Na época eu não anotei. Aí o que eu fiz? Me ferrei, cara, fui ler de novo. Quando eu li de novo, na última frase, no último parágrafo, não é na última frase não, mas no último parágrafo lá do último capítulo, uma hora o personagem principal fala isso sobre Molière. As pessoas morrem de fato quando aquelas que as amam as esquecem. Foi essa frase, inclusive, que eu coloquei no post que a filha do Rubem fez no aniversário de 1 ano do falecimento dele. Então, só para a gente começar o nosso diálogo, esse excelente frasista que foi Rubem Fonseca: as pessoas morrem de fato quando aquelas que as amavam as esquecem. Estão me devendo colégio, namorada, aparelho de som, respeito, sanduíche de mortadela no botequim da rua Vieira Fazenda, sorvete e bola de futebol. Você vai falar sobre o Rubem Fonseca do Cobrador? Eu vou, mas só depois, cara. Eu tenho muito Rubem Fonseca para falar para você antes de falar do Rubem Fonseca do Cobrador. Antes de falar do Cobrador, eu quero falar de Feliz Ano Novo, que vem, obviamente, antes do Cobrador. Feliz Ano Novo, cara, tem duas histórias que são sensacionais que eu vou contar para você nesse teaser, que aí depois no desenvolver da nossa série sobre o Rubem Fonseca você vai ver mais a fundo. Mas a primeira é que eu trabalhava na biblioteca pública aqui de Belo Horizonte em 2008 e 2009. Chegou um menino, cara, fã de rap. E ele queria um livro que retratasse a cultura rap, a cultura hip hop, a favela, essas coisas. E ele estava atrás daquele livro do Falcão, o Menino do Tráfico, do MV Bill. E aí, porra, tava no auge da leitura do Rubem Fonseca, ali devorando o Rubem Fonseca, um atrás do outro e tal. Eu olhei para ele e falei: cara, tá aqui, ó. Leva para sua casa, daqui a 15 dias você me conta. Velho, o moleque chegou na semana seguinte lá, cara. Ele olhou para mim com a cara triste e falou assim: porra, velho, aquele livro é muito tenso, cara, não tem um final feliz. E eu falei: caralho, velho, você quer final feliz, mano? Você escuta rap? Rubem Fonseca, final feliz, velho, não existe. Tá retratado no meu livro também isso aí. Eu coloquei lá na última história, no último conto, que chama, obviamente, Afinal, Quem é esse tal Rubem Fonseca? Eu conto essa historinha na anedota que fala sobre justamente o menino que foi atrás de um livro sobre o universo hip hop e achou Rubem Fonseca pesado demais. Você vai falar sobre o Feliz Ano Novo, violência e pornografia? Não. Eu vou falar sobre um pouco além de violência e pornografia, um pouco além de passeio noturno, um pouco além daquela história que todo mundo conhece. Eu vou falar do Rubem Fonseca, da pessoa dentro do livro. Do Rubem Fonseca do Mandrake, do Rubem Fonseca do Naucatrineta, do Rubem Fonseca do intestino grosso. Quando ele fala assim, ó: o ser humano, alguém já disse, ainda é afetado por tudo aquilo que o relembra inequivocadamente a sua natureza animal. Também já disseram que o homem é o único animal cuja nudez ofende os que estão em sua companhia e o único que em seus atos naturais se esconde dos seus semelhantes. E as palavras são influenciadas por isso? É claro. A metafísica surgiu por isso, para os nossos avós não terem de dizer foder.
Isso era 1975. Se você lê Rubem Fonseca de 1965, você chora. Hoje, ele é treta. Em 1965, Rubem Fonseca, no conto O Gravador, discutia a eutanásia. 1965, um ano após o golpe militar, ele estava discutindo sobre eutanásia. Saca o que é isso? Você tem noção da gravidade, da ferida que esse cara está enfiando o dedo dentro? É isso que a gente vai discutir aqui. Bora! Ele tem frases que são sinistras, tão sinistras para mim que eu tatuei no braço. A arte é inimiga da indecisão. Frase do livro Selvagem da Ópera, que na minha opinião é a obra-prima do Rubem Fonseca. Na minha visão, é absurdamente uma obra-prima aquele livro. Assim como no meu livro também tem uma citação de Um Buraco na Parede: ler era melhor do que comer, ler era melhor do que sonhar, ler era criar sonhos inconscientes. No meu livro de redação para o Enem, também tem uma frase do Rubem Fonseca na epígrafe, e ela diz: escrever é questão de paciência e resistência, algo parecido com disputar uma maratona, onde é preciso correr, mas não se pode ter pressa. Essa é a mentalidade que eu levo para a minha vida, onde é preciso correr, mas não se pode ter pressa. No meu primeiro livro de crônicas, também de 2013, tem uma citação do Rubem Fonseca, e ela fala sobre a opinião dos outros, seja qual for o seu peso moral e intelectual, não pode ser considerada mais importante que a opinião que o artista tem de si mesmo. Vou falar do Rubem Fonseca um pouco além do Rubem Fonseca do Cobrador, Feliz Ano Novo, Lúcia McCartney. Eu vou falar do Rubem Fonseca do Buraco na Parede. Na minha opinião, esse livro é absurdo. É um divisor de águas da obra do Rubem e da forma como ele foi mudando a maneira de escrever. No finalzinho da vida dele ali, nos últimos 4 ou 5 livros, na minha visão, ele foi chegando muito próximo a ser um cronista. Uma coisa que eu gostaria muito que ele tivesse sido por muito tempo. Porque eu amo crônica e eu sei que ele seria um cronista assim, absurdo. Eu vou falar do Mandrake, é óbvio. O Mandrake é o nosso herói moderno, é o anti-herói, ele é o maior galã da literatura brasileira, ele é um safado, ele é um canalha, ele é um esperto, ele é o jeitinho brasileiro. O que é o Mandrake pra gente? Nós vamos falar também do Rubem Fonseca, romancista. Deixa eu chegar pra frente aqui, claro. Eu vou te falar uma coisa do Rubem Fonseca, romancista, nesse teaser, e aí depois você vai entender melhor e talvez você já tenha lido e já tenha entendido isso. Em vários romances como A Grande Arte, Buffo Spallanzani, Do Meio do Mundo Prostituto, Só Amores Guardei ao Meu Charuto, Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, ele faz uma quebra no meio. Os personagens viajam, ele muda 100% do cenário, te desloca para uma ideia e depois ele volta para concluir o texto. Você acha que isso daí não é uma coisa premeditada, planejada, organizada? Claro que é. Tudo no Rubem Fonseca é organizado, planejado. É claro que nós vamos gastar muito tempo falando das mulheres na obra do Rubem Fonseca. Desde as mulheres lá de 67, 60 e tantos, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2017, todas as mulheres da obra do Rubem Fonseca a gente vai abordar, e aí a gente vai entender que além do perfil que a gente tem físico, das mulheres muito magras, com os peitos muito pequenos, como ele adorava descrever nos seus livros, a gente vai mostrar o protagonismo da mulher na obra do cara. A gente vai entender como que a mulher se desenvolve na literatura dele e o papel que ela tem de, na maioria das vezes, decisivo na narrativa. Quando Rubem Fonseca decretou o romance morreu, eu falei, esse cara não é de brincadeira, velho. O que vem depois do romance morreu? Obviamente vem um romance, O Seminarista. Logo na sua mudança de editora, que ele sai da Companhia das Letras, que ele estava desde muito cedo lá, né? Eu não lembro ao certo a data, se foi 70 e poucos e tal. Ele entrou lá, a editora era muito pequena ainda, eu sei disso. E ele entrou na Agir, né? Que é uma editora do grupo Nova Fronteira, já aqui em 2000 e... Deixa eu ver aqui, gente. 2009. Dizem que foi uma mudança milionária de editora. Essas fofocas não nos interessam. Esse livrinho aqui é uma edição especial
que a gente vai falar dele, A Arte de Andar nas Ruas do Rio de Janeiro. Na minha visão, o conto mais foda do Rubem Fonseca. Esse conto eu já devo ter lido ele eu nem sei quantas vezes, né? Mas assim, umas 5, 6 vezes talvez. E mudou a minha vida. Juro pra você, mudou. Eu vi a pessoa diferente. Eu andava na rua olhando para as pessoas, caçando os personagens do Rubem Fonseca. Eu vou falar disso mais pra frente, deixa pra lá. No meu livro eu escrevi assim, ó: o lado bom do Mandrake é o Rubem Fonseca. O lado ruim é a imaginação do Rubem Fonseca. Dá pra entender? Só que eu sempre desconfiei que o sócio do Mandrake, Wexler, era mais o Rubem. Trabalhador, carrega o escritório nas costas, culto, tem boas sacadas. Agora vem a sacada final para a gente acabar esse nosso teaser e eu entrar de cabeça com você na série, e você vai pirar na série que eu estou fazendo sobre o Rubem Fonseca, porque como eu já falei, eu li o cara até não aguentar mais, cara. Eu tirei de dentro de mim o livro, assim, eu não suportava mais ler o Rubem Fonseca, andar na rua, olhar para as pessoas, imaginar o Rubem Fonseca. Eu ia para o Rio de Janeiro, eu andava no centro do Rio olhando para as pessoas assim, ó, e ficava, cara, aquela pessoa ali parece um personagem do Rubem Fonseca, aquele outro ali também e tal. Eu comecei a ficar maluco, cara. Eu comecei a achar que eu conversava com o Rubem Fonseca na internet e tal. De verdade. Olha o que eu escrevi, vou te provar nos livros dele agora, e aí a gente finaliza o nosso primeiro teaser e eu tenho certeza que você vai pirar na série. Saca só. O lance é que mais pra frente, no terceiro romance do Mandrake, em uma de suas reflexões, o advogado conta um caso decisivo em sua vida, quando ganhou um caso de falsificações, em que defendia um pobre diabo da empresa que não tinha dinheiro para pagar advogados caros, enquanto os patrões pagaram caro pelos advogados. Resumindo, o Mandrake ganhou o caso, é óbvio. Mas esse caso foi ganho por mais uma pessoa, também personagem marcante, Alberto Matos, em Agosto. Sabe onde mais está essa história? Está em José, uma espécie de autobiografia do Rubem Fonseca até os 20 e poucos anos. E ele conta justamente esse caso decisivo, o livro acaba justamente contando isso. Cadê aqui, porra? Aqui, ó. José fazia excelentes petições iniciais e alegações finais. Um dia foi procurado por um empregado de uma gráfica que estava sendo acusado de falsificação de moeda. Havia mais outros 2 réus desse crime, o dono da gráfica e um capitão do exército. Advogados de defesa, os 2 mais famosos criminalistas da época, Romeiro Neto e Estélio Galvão Bueno. O empregado da gráfica, que não tinha dinheiro, teve que procurar um advogado iniciante, como José. O julgamento foi, como sempre, demorado, mas apenas o cliente de José foi absolvido, conquanto, na verdade, fosse também culpado. Assim acaba a história de José, pelo menos a história do livro, aos 20 e poucos anos. E a história dele não acaba, porque esse cara é imortal.